fazer figa já pra ver se vai agora a live. Que tá lindeza, de toda hora cai e a Maricela não consegue entrar. Vamos ver se a Maricela agora consegue. Estamos live hoje é como os nossos padrões familiares afetam as nossas relações, tá? Incluindo amizades, né? Ai, tô torcendo aqui pra a Maricela conseguir entrar. Você conseguiu, Maricela? Já te mandei. Só que agora. Eu mando o convite, cai. Eu vou te enviar outro. Vamos lá. Tenta pedir pra participar pra ver. Isso me parece um bug do Instagram. Ó, eu boto pra aceitar a tua solicitação e não vai. Tem até uma pergunta da Carol que eu vou respondendo aqui. Mandei outra solicitação. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar o meu aplicativo do Instagram e vou voltar. Se a Maricela não conseguir entrar, vamos ver agora, acho que ela vai. Não, vou fechar o meu aplicativo, fechar em tudo, apesar de achar que isso aqui é um problema geral. Ah, foi. Nossa, Nossa, eu já. enfim, Meu Deus, eu ia fechar eu não tudo. sabia, eu não sabia o que fazer. Eu te mandava o pedido para solicitar e não aparece o seu convite. Não, eu mando, aí aparece que foi, daqui a pouco cai, como se eu não tivesse enviado. Aí, Ai, aí eu vejo que você pediu pra entrar na live, aí eu aceito sim, e não vai. Então, assim, tá algum problema geral do Instagram, né? geral, mas Agora vai, agora não vamos. vai cair mais, gente. A Carol tinha feito uma pergunta que eu tava esperando você voltar pra poder responder, que era, ela falou que tem uma amiga que quer muito uma relação amorosa, mas tem uma lista de características de um homem perfeito e ela não sabe como ajudar. Eu acho que eles têm até algumas questões aí, né? Podem ser respondidas. Você quer responder? Ela tem uma lista, Ah, eu não entendi bem. Ela? a Carol, ela tem uma amiga que quer um relacionamento amoroso, mas tem uma lista de características que ela quer nesse homem como tido como um homem perfeito. Ah, E ela falou assim: ah, eu queria saber como ajudá-la, mas não tenho ideia. entendi. Bom, para falar um pouquinho, possivelmente ela esteja se espelhando em alguns modelos que ela viu, né, na família, e ela queira reproduzir, né? E o que é bem difícil também, quando você tem uma boa referência de modelos anteriores, dos pais, dos avós, enfim, na família, isso também pode ser um problema se você tiver essa régua, né? Essa régua, eu preciso conseguir alguém assim ou melhor. Então é uma régua perigosa, porque ela não está embasada em si, mas naquele modelo da família. Às vezes um pai, eu já vi pessoas que têm pais num casamento muito bom, um relacionamento muito bom, homens muito bem resolvidos financeiramente, afetivamente, e aquela filha projeta no relacionamento que tem alguém naquele patamar ou mais. E aí ela acaba ficando presa nas exigências, né? Porque aquelas exigências não são para suprir o que ela quer, mas o que ela viu de Eu, modelo, que a mãe dela, por exemplo, teve. Problemático isso, né? É preciso construir a individualidade aí, isso que eu ia falar, né? identidade, Você né? deseja o que se deseja, né? Por quê? Para quem você deseja esse modelo com essa lista de itens, né? Para quem? É para você ou é para continuar
dar sequência a um padrão De que você família. julga ser o melhor. Uhum. Acontece muito. E aí vai ser aquela busca de nunca consegue, não dá certo, eu não quero esse daqui não é legal. Então você mesmo vai se sabotando nas relações, buscando uma relação às vezes que é a da sua mãe, que foi a da sua avó, mas não é a sua, né? Sua experiência é outra. Épocas diferentes, gerações diferentes, personalidades diferentes, né? Então, ainda tem Sim. isso. Tem... E desejos, né? E às vezes não é o seu desejo que está em pauta, mas o desejo que vem com você, o da sua mãe, dos seus ancestrais, né? Isso acontece muito com mulheres, né? O que que as mulheres da minha família esperam de um relacionamento, de um parceiro, de um pai? E às vezes o contrário também acontece, o que eu não quero ter. Então eu corro léguas para não ter o modelo que eu tive como pai de companheiro. Então eu faço uma lista de coisas o contrário do que eu vivi na minha família, né? Também fugindo do padrão. E eu também me saboto, porque eu não estou olhando para o meu desejo, estou olhando para a experiência que a minha mãe viveu, E eu não sei, que né, pode não ser a o que que você minha. acha, assim, mas o padrão de lista, ainda listar as características, me dá uma impressão, tá, gente? Uma impressão de questões emocionais ainda imaturas. É, pode ser, Porque porque a pessoa fica buscando concretizar, né? O que que eu quero? Ela Porque nem sabe na direito o minha que ela época de quer. adolescência, que tinha a revista Capricho, que era normal, uma das Hum, coisas que era colocada era listinha, né? Você faz listinhas. hum, Só que isso para adolescente, ok, né? Tá ainda descobrindo tal. Mas quando você não é já uma mulher adulta, você sabe o quê? Eu tenho questões que para mim são fundamentais, certos pontos, né? Que eu vou olhar. Valor X, Y para mim é importante, né? De repente, dentro dos meus valores, eu não aceito alguém que fume. Ok, você tem alguns dos seus pontos. E o resto você vai o quê? Vou convivendo, percebendo se, né, é saudável, se é legal, se existe troca, isso tudo. Porque justamente não tem uhum. ninguém que vai encaixar. Isso a gente nessa. Não. A lista, eu acho que é para tentar concretizar o que a pessoa não conhece sobre si, né? Ela coloca no papel na busca de entender qual é a busca dela, mas na verdade ela está repetindo a busca da mãe, dos ancestrais. Ela não está entendendo qual é a própria busca, né? O que que eu quero? Muitas vezes a pessoa vai em busca daquilo que ela não quer, né? Daquilo que ela não quer, mas que ela entende que é funcional, que vai dar certo, que é o que ela aprendeu. Então, medo de arriscar, né? O medo de sair fora do que já é conhecido. Nossa, Acontece muito, né? acontece bastante isso, né? A pessoa deixa de viver, Demais. vive uma vida pela metade. Isso não é necessariamente uma relação abusiva, tá, gente? Mas pode ser tóxica porque acontece, né? De ter padrões ali que você já tá, a pessoa tá insatisfeita, não quer, já nem tem mais sintonia, não tem diálogo, não tem nada, mas prefere. Até às vezes ambos preferem ficar, justamente para manter nesta zona de conforto. Assim, eu conheci. É, Isso é uma frase que a gente vê rotineira, né, na boca das pessoas, né? Ah, melhor aqui, já conheço, dá muito trabalho, é muita é, burocracia, conhecer alguém, né? Mantém isso aqui. é. E a gente ouve, relacionamento é tudo igual, casamento é tudo igual, eu vou acabar esse, vou encontrar outro, vai ser o mesmo. Vai ser as mesmas coisas, Mas né? é a busca, né? Na verdade, é a busca que está sendo a mesma. Né? A pessoa não está se olhando para perceber o que, que ela quer mesmo. E ter coragem de ir na direção daquilo que ela deseja, que ela quer, né? Por isso que é importante que a gente estava falando logo no início, que cortou, mas depois eu vou juntar, né? Naquela primeiro Uhum. pedacinho, que é essa questão da gente saber o que a gente quer de fato, né? Da gente se conhecer, ter esse potencial aí. Saber olhar, tá, onde que eu tomei atitudes erradas, né? Onde que eu posso aprender, onde que eu posso melhorar? Qual é o meu padrão que ainda não é maduro, né? Sim. Porque Olhar, né? a gente tem essa Nos ideia, relacionamentos, tem até, eu acho que tem uma sim. questão de uma ideia, né? É social isso. A gente vê isso muito por conta de filme, novela, de tudo, que o amor, ele é uma coisa que chega, assim, principalmente relacionamento, né? Amor que eu falo amoroso mesmo, de relação.
depois a gente fala até de amizade, mas a relação amorosa ela cai no teu colo. Pum, surge, né? Você vai estar andando na esquina e surgiu, vai ser perfeito e pronto, tudo encaixa, né? Eu não preciso fazer nada, é basicamente uma sorte. Até conecta com o dedo podre. Se eu não tive essa sorte, né? É porque eu É tenho o dedo verdade. podre. Quando não é assim, Sim, né, gente? A gente romantizado, né? não é isso. Não é isso. Não, não é. E assim, a relação também muito romantizada, né? Alguém que me complete, alguém Nossa, que eu entre nesse relacionamento e sinta as borboletas no estômago. É uma romantização. E o contrário disso, né, que você trouxe o dedo podre, também uma fatalidade. não, A não questão tem da jeito, sorte. tipo, Eu não tenho sorte no amor, eu não tenho sorte. Não é isso. Tem que rever mesmo as crenças, as repetições, os padrões familiares, isso é muito importante. Na clínica, a gente atende muita gente, né, Carol? Você também com certeza atende pessoas que estão ali, né, repetindo. Eu tenho pessoas que se relacionam com homens que são com a mesma diferença de idade que a mãe e o pai tinham. isso quando não tem o mesmo nome, né? Eu já vi. Aniversário na mesma data, o pai e o marido. Então, muita repetição de experiência. Você Na fala, infância, a criança sente a experiência de alguma forma. Ou ela se sente excluída e quer disputar, ela quer estar no meio daquele casal, né? Então ela fica sempre com a carência, ou eu não sou a preferida, não foi eu que fui escolhida. Ou ela também entra no meio daquele casal e assume o lugar da mãe, o lugar do pai, e aí vai projetar uma relação no futuro parecida com aquela. Então ela vai desejar de novo encontrar o pai no possível relacionamento, né? isso é Ou ela vai se sentir excluída por aquele pai e vai sofrer de carência nas relações. Esse homem, ele não me ama, eu não vou encontrar alguém E que isso que a gente me está falando de supra. padrões mais normais, né, digamos, mas a gente ainda tem aqueles padrões que incluem nisso que a Maricela está falando, gente. E aí vocês incluem dentro dessa dinâmica que ela está explicando, quando você tem um padrão disfuncional, umas coisas realmente abusivas, e aí só aumenta, né, só potencializa isso que você está explicando. Então, assim, se na minha Sim, família por era normal exemplo, maus né? tratos, eu vou entender que maus tratos como amor. E eu vou entrar Sim, nessas relações, sim. não é porque eu tenho dentro do poder, é porque é o que eu tive ali na infância, né? O que eu vi como exemplo de afeto. E relações também muito turbulentas pelo ciúme, por muitas brigas, muita violência, muita agressividade, a pessoa se reconcilia, né? Tem os momentos de amor, os momentos de felicidade juntos e depois de muitas brigas, muitas A turbulências. típica Isso relação abusiva. também é atípica, isso também vai trazer essa experiência. Então, se eu tenho um relacionamento muito pacífico, ele não é bom, ele não me atrai, ele não dá borboleta no estômago, né? Ele não supre as minhas necessidades. Ah, Gente, não. borboleta no estômago é paixão, né? Que é um Uhum. dispositivo químico. É um dispositivo químico que acontece com a gente, dura até 2 anos, tá, gente? Depois, quando você vai construindo amor, isso passa, isso é normal, é natural. Então, se a gente ficar buscando a sensação, realmente nunca vai dar É, certo com ninguém. Né? Porque isso não é sim. o natural de uma relação saudável e estável, de borboletas para o resto da vida. Não, Não, não. não acontece isso. E a busca, né, Carol, a busca pela, por aquela energia, né? A busca por alterar todo o seu funcionamento numa relação. Não pode ser pacífico. Ele tem que me deixar estressado, eu tenho que ficar ali, eu tenho que ter insegurança, medo. Então, tudo isso se aprende e depois você repete, né? Repete. Se aprende na relação da família, se repete depois, ou mesmo quando a família não teve uma relação violenta nem tumultuada, é possível sim, pela sensação que restou àquela criança na infância dela, ela não se sentiu incluída com o casal,
De alguma forma, ela queria ter um Tem lugar que algum ela não tipo que a alcançou. criança, alguma forma que a criança se sentiu negligenciada e aí essa Negligenciada ou preterida, ficou para segundo plano. Então, aí, ela vai ter insegurança nas relações. Então, vai ser aquela relação que gera dependência emocional. isso é muito comum também. Porque ela quer o outro o tempo todo comigo, o tempo todo E correspondendo, né? é um padrão que a gente vê que é naturalizado, né? Quando eu fiz uma live até com a Duda, a gente falou da base dos relacionamentos saudáveis, mas a gente tocou num ponto similar que foi, de vez em quando eu fico passeando no Instagram e aí eu fico meio assustada com os posts que eu vejo. E quando eu vou olhar os comentários me assustam mais, porque você vê que é naturalizado, né? Que é o seguinte, a relação mesmo tem que ser grude. Se não ficar grudado comigo direto, se não ficar me mandando mensagem direto, se não fizer tudo comigo, se isso, que aquilo, que a liberdade fica sozinho, né? Então, e isso é muito, muito Exatamente. naturalizado, né? Então você vê assim, E gente, são relações muito tóxicas essa da dependência emocional, né? Porque você não tem individualidade, você não consegue usufruir de alguma coisa por você, não, a então você pessoa, perde a e se individualidade, terminar, a né? pessoa, né, se destrói. Essa é a grande questão, Sim, é o ponto principal. sim, Uma pessoa que não tem, né, que você, quando você não é dependente, gente, você tá com o seu emocional estável, terminou uma relação, é óbvio que você vai sofrer, isso é natural. Né? Você vai sofrer, vai passar pelo processo do luto, tudo isso. Agora, quando você não tem uma estrutura emocional, você vai para o fundo do poço. sim. Né? Isso que é E o. aí você se mantém, você implora para ficar e acaba cultivando uma relação que te fere, né? Que te machuca, que te rebaixa, que não agrega, Isso é uma coisa que eu lido que rebaixa a bastante. autoestima, Isso né? é uma coisa que eu lido bastante. São de mulheres que muitas vezes terminam, né? Terminaram relações, mas ficam nessa questão de se humilhar para voltar. Né? E justamente, a pessoa pode voltar? Pode, mas não é porque quer você. Se a pessoa já terminou por zilhões de coisas que tem todo um histórico, geralmente padrões que eu lido, né, tem muitos históricos bem ruins, e chega no ponto do descarte, né? E quando chega naquele ponto e que a pessoa volta, quase sempre que eu lido, né, é o quê? Veio por um interesse ali, porque vai poder usar sexualmente, para usar algum tipo de utilidade. Uhum. Então, assim, Domínio, né? o estrago só vai Pelo piorando. domínio Né? na relação, né? A relação fica sendo de poder. Se você pede, então eu concordo, eu tenho poder. Então, nessa relação de poder, a troca, né? Essa troca é muito doentia. É, o E ela vai se dependente, piorar. codependente, né? Aí a gente já Sim. tá tendo uma relação E aí abusiva, gente. já está tendo uma relação abusiva, se essa outra pessoa tiver traços mais narcísicos, isso vai sendo alimentado, né? E aí assim, o buraco é fundo. Na questão da autoestima, é muito fundo. Resgatar uma pessoa dessa, ela tem que voltar a olhar para ela, né? Voltar a entender do que ela gosta. Você encontra pessoas nesse nível que não sabe mais o que gosta de perfume, o que gosta de comer, o que gosta de assistir, qual a cor que você o que gosta? gosta Não de sei, fazer. né? O que você gosta de fazer? Não sei. Qual é a sua distração sozinha? A importância da individualidade, de resgatar nossos valores, ter os nossos objetivos, além de estar num casal, o que eu gosto, o que é importante, e a importância das diferenças. Né? Então a gente busca a relação perfeita, mas a importância das diferenças na relação. Alguém que gosta de coisas diferentes de mim também é legal. E daí vem o Também é crescimento, né? legal ver coisas. Aí eu passo eu não gosto muito de assistir, sei lá, ficção científica, mas aí meu parceiro gosta. Deixa eu assistir aí. Poxa, nunca tinha visto, gosto, é legal. Então, assim, abertura para o novo, né, com as diferenças. As relações saudáveis, elas são abertas para o novo, né? E o entendimento de que a gente muda, né? O ser humano, normalmente a gente tem uma tendência o quê? De evoluir ao longo da vida, né? Então a gente vai mudar. A Maristela de hoje não é a Maristela de 20 anos atrás, de 15, de 10, né? Então entender o quê? A gente vai mudando.
E claro, gente, a gente está falando o quê? De coisas que são positivas e saudáveis, né? A gente está falando de uma pessoa que começa a relação de um jeito e vai se mostrando cada dia pior e mais abusiva e, né, violenta, não. Mas a tendência natural é que se eu estou num padrão mais saudável, eu vou evoluindo. E muitas vezes você vê que as pessoas também não sabem lidar. Né? Tipo, eu quero exatamente a pessoa que era na época que eu conheci. Aí você vai vendo, mas tem problemas, né? Tem alguma questão de violência, aí você vai investigando e não tem. Então é justamente aquele padrão do tem que ser aquilo, né? Não pode mudar exatamente nada, porque se mudou, já perdeu a graça, digamos. E aí, falando nas buscas, que você está dizendo das buscas, né? Eu estou buscando alguém, eu nem sei mais, mas eu quero que seja igual quando eu conheci. Eu não aceito a mudança. As buscas são muito. O nosso tema que fala sobre padrões familiares, as nossas buscas, elas começam a partir dos padrões da família que a gente teve. E é muito interessante ver isso. Por exemplo, aí um pai alcoolista. Às vezes acontece daquela pessoa encontrar um namorado que não é alcoolista, que ela não quer um homem que utilize álcool. E depois ele passa a ser. Depois de um tempo juntos, aquele homem que nem gostava muito de beber, ele começa a beber, se torna um alcoolista, e aí vem o famoso dedo podre, né? Como que eu escolhi o que eu mais odeio, meu Deus? Então, tentando se livrar daquele padrão inicial, com raiva dele, rejeitando esse padrão, eu acabo encontrando ele ali na minha frente. Os nossos padrões inconscientes têm um poder que vocês nem sabem, gente. Mas assim, não é destino, não, tá? Que a gente fala o quê? A Maristela tá falando o quê? De padrões inconscientes, que são coisas que são muito sutis, que a gente capta ali, né? A gente faz a leitura, não tá racionalizando. E opa, aquele ali parece diferente, mas eu sei que não é. Então é ali que eu vou. Então, e aí não é o dedo podre, não é uma fatalidade, não. É alguém que precisa entender que a experiência que aconteceu com a família dela, com o pai, a mãe, é deles, é passado. E ela recomeça a vida dela a partir do agora, o que eu quero. Não eu quero o contrário do que foi a vida da minha mãe. É muito perigoso. Isso Ou é eu uma quero o mesmo. Eu quero o mesmo que foi a vida da minha mãe. Também é muito perigoso, que é aquilo que a gente tinha falado antes. Ai, meu pai é maravilhoso, então o patamar, a régua está lá em cima. Aí eu vou fazer a listinha e não encontro, eu me saboto, porque eu não vou querer alguém que não seja como ele foi. E eu acabo não sabendo nem o que eu quero. Eu estou repetindo um padrão familiar. Na minha família foi assim, eu quero assim. Então, o resgate, né, do que é importante para si mesma, deixar a vida dos pais lá com eles, isso é tão importante quando a gente está falando disso, é importante na questão de autoconhecimento, né? Porque é uma pergunta simples, gente, mas não é tão fácil de responder. Quando você pergunta assim, o que você quer para uma pessoa? É muito comum que as pessoas não saibam responder, né? Porque a gente vai vivendo nesse padrão automático, não olha as questões, não resolve, né, o que tem que resolver para ter essa vida aí plena, essa potência toda que a gente pode ter. E aí, quando você fala o que você quer, a pessoa fica, não sei. Ou responde de forma incoerente, diz que quer uma coisa e depois está dizendo exatamente o contrário daquela em seguida, né? Boa noite, Lu. Oi, Lu. Ainda então, tem esse padrão também. Eu quero uma relação saudável. Mas aí quando você começa a ver, tipo assim, né, eu falo de mulher, que é o público que eu lido. A mulher tá com um padrão emocional muito adoecido. Então ela tá falando uma coisa, mas buscando outra. Tem uma incoerência interna. E tem a ver com os padrões familiares. Falando um pouquinho dos padrões mais difíceis, a palavra disfuncional ela é muito usada, mas assim, eu questiono um pouco, porque assim, o que é funcional, né? Cada família é como é. O funcional é meio quadradinho, né? Tem que ser assim. Não tem. Mas vamos dizer que o disfuncional seja aquela família tóxica, né? Eu boto no... Uma família que tem abusos, né? Eu boto que tem nesse relações nível mesmo. adoecidas.
nesse nível de tóxica, adoecida, né? Então, relações, por exemplo, de muito autoritarismo, muito controle, isso é muito comum nas famílias, né? Um pai autoritário, uma mãe controladora, ou o inverso, um pai controlador, uma mãe autoritária, enfim. Esse tipo de relacionamento, de modelo, de padrão, também vai gerar muitos impactos, né? Porque, olha, uma família muito controladora, por exemplo, que não permite que você seja você mesma, que a mãe, por exemplo, às vezes controla, olha, você tem que ser assim. Não, você não deve gostar de música de funk, você não deve gostar. Isso aqui não é para pessoas legais. Ou você precisa namorar com a pessoa X. Ou aquele pai, você precisa fazer direito. Você, então muito controle, e o controle nem sempre ele é tão explícito. Às vezes é muita expectativa. Ai, que lindo! A Filha, que coisa barganha, né? linda! Eu sei que você vai fazer melhor ainda da próxima vez. Então é uma expectativa, uma cobrança e um controle da vida do filho. E quando isso é excessivo, aquele filho passa a querer agradar aqueles pais, entrar dentro daquele modelo de família muito controlada e se torna uma pessoa, às vezes, sem autonomia, com baixa autoestima, muito insegura, porque ela não pôde deixar fluir sua potência, sua força, né? Ela foi muito podada, o controle poda, o controle não deixa, Controle é ele poder, né? limita, poder limita a criatividade, limita a expressão, limita a sexualidade, limita a potência da pessoa. Então, isso implica também adultos inseguros, muitas vezes se tornam controladores também, ou se envolvem, são vítimas de Pessoas pessoas controladoras, controladoras. continuam no mesmo padrão, E sabe o que é né? importante, eu acho que a gente falar, que né, a gente não se fala tanto, mas assim, esse padrão vai pra amizade, gente. Né? A gente acha que não, Sim, a gente acha, eu percebo assim, tem uma ideia muito difundida social de que esses padrões nossos, familiares, tudo mais, eles só vão para relações amorosas, e não é assim. Isso, não, né? não é. Como tem controle nas amizades, né, Carol? O que tem de amizade Amigo que você tem que tóxica tomar também, cuidado, tem que tomar cuidado que o amigo está controlando tudo, está ciumando, está rivalizando, você tem que suprir, nutrir aquele amigo. E uma relação adoecida também. Então, mesmo, da mesma forma, vocês coloquem amizades controladoras, tóxicas, né? Que tem muita rivalidade, quando você estava num padrão de família também muito controladora. Também você copia, né? Você pode se tornar, dentro daquele contexto, você cumpre o papel que lhe cobra e controla a sua família cumprindo aquele papel. É o filho mais querido. É aquele que cumpre as expectativas da mãe e do pai. Só que ele toma o controle da família, e naquele é papel. um E preço aí ele alto, vai né? repetir. E é um preço alto. É um Vamos preço combinar que o alto, preço, é pesado. né, que às vezes a pessoa pode achar, não, é mais tranquilo, mas pelo menos é aceito pela família. Não, é um preço altíssimo, gente. O preço É de, um fardo a ser carregado né, todos os dias. não pertencer a si mesmo, pertencer aos outros e com a questão de corresponder às expectativas é muito pesado, porque na verdade a gente nunca vai corresponder. A questão é, a Não, gente nunca vai corresponder às expectativas de ninguém, por mais que a gente ame as pessoas, ame ali o parceiro, o pai, a mãe, a família, a gente sempre vai desagradar em algum momento, vai decepcionar, é normal, né? Agora, sim. quando você vive só nessa parte de atender a expectativa ali, é um peso sem fim. Eu só consigo Sim. imaginar uma E bigorna atrás, aqui. atrás de alguém que quer suprir a expectativa do outro, tem uma criança insegura, medrosa, com medo de ser rejeitada. Então aí esse medo ele aparece na no primeiro retorno negativo, quando a pessoa te cobra mais, quando a pessoa não gostou, aí vem a insegurança enorme. Então a pessoa que quer suprir as expectativas, ela é muito melindrosa. Qualquer coisa fere, Ofende, sim. qualquer coisa ofende, porque a pessoa, na verdade, ela se dedica
a cumprir as Agradar. expectativas que esperam dela, a agradar. E quando ela desagrada de alguma forma, o ferimento é profundo, Eu porque não, est- volta não todo o estou medo sendo da rejeição, aceita. Então, como é que eu vou lidar, gente? volta todo isso. O medo da rejeição está atrás de tudo isso, né? Então é muito duro esse papel de cumprir as expectativas, né? Então, numa família controladora, às vezes um filho que cumpre as expectativas vai viver à mercê de agradar as pessoas, e nem sempre submissos. Nem todas as pessoas que gostam de agradar os outros são As submissas. pessoas têm muito essa ideia de que, eu não vivo assim, eu não sou, por exemplo, eu não sou dependente emocional porque eu não sou submissa. Né? Como se fosse aquele papel mesmo do clichê da pessoa submissa mais quietinha, que fala mais baixo. E não é por aí. Foi ótimo você ter lembrado Não, disso. não é? Porque às vezes a pessoa está justamente no papel de controle para agradar e ela está no domínio da situação. Às vezes é aquela pessoa mais agradável, que recebe todo mundo bem, a que sempre está disponível, feliz e que consegue controlar os ambientes que vive. Mas ao menor desabor, essa pessoa desaba pelo medo da rejeição. São as intrigas familiares, né? São as pessoas que estão bem, mas de repente elas estão mal, porque não supriu, porque não recebeu do outro É o uma, que ela é esperava. bom se falar assim também, né? Outra coisa, a instabilidade, né, emocional. E essa instabilidade nem sempre é descarada, né, gente? A gente tem a ideia de que de repente uma pessoa instável emocionalmente, vai ser visível aos outros, vão ser comportamentos, né, que a gente vai olhar e falar, nossa, olha, tá instável, e não necessariamente. Tem gente que passa isso Não. tudo com uma aparente, naquela coisa do aparento ter calma, aparento estar muito tranquila, mas emocionalmente tem um vulcão ali. Ai, você é tão forte, né? Tão calma, e na verdade a pessoa eu tenho uma estrutura tão frágil, né? Ela para parecer ser forte, ela tem uma estrutura extremamente frágil. Então as pessoas elas são muito complexas, não são o que parece ser, né, Carol? A gente tem que olhar lá no fundo, né? Nunca olhe só pela E aparência. não. Ah, por exemplo, uma família onde haja a violência sexual, né? Ela marca a pessoa. Isso é muito marcado, né? É muito difícil depois, adiante. Qual é o limite? Se o meu corpo ele não foi respeitado, eu posso não conseguir estabelecer alguns limites para mim mesma e na relação com o outro. E é uma coisa que eu lido Né? E eu bastante, né? posso não me respeitar, né? Porque eu posso projetar. Alguém escreveu aí, não sei que momento, projeção, eu não sei em que contexto que era. Deixa eu ver aqui. A Mayara perguntou se a projeção tinha a ver com o gozo de Lacan. A projeção é justamente quando eu olho, identifico no outro aquilo que está em mim. E eu ia falar justamente disso agora, né? Tipo, nós estávamos falando sobre pessoas, sobre violência sexual, né? Na família, por exemplo. Se o meu corpo não foi respeitado, eu posso projetar isso para mim e veio do outro. Então, eu não respeito o meu corpo, eu não respeito meus limites, eu não respeito meus sentimentos, né? Então, a projeção é o que está em mim e eu vejo no outro. Mas quando isso acontece na infância, é uma mistura danada. O Nossa. outro não me respeitou, então se ele não me respeitou, eu não mereço respeito. E é mais Entende? delicada ainda, porque é uma psique que está em formação, tem jeito, tá, gente? Mas ela tá falando justamente disso, é da fragilidade. Né? E é o que eu mais. Ela falou gozo de Lacan, comentei quando falavam sobre o porquê que repito esses padrões. Sim, a Maiara, sim, Maiara, sim. Esse também equivale ao gozo que Lacan diz. O Lacan diz que há gozo em repetir a dor. Sim. A gente fala assim, mas poxa vida, se a minha mãe teve uma relação violenta com meu pai, e eu acabo casando e tenho uma relação violenta com meu marido, isso é realização do meu desejo, isso me traz gozo? Sim, isso traz gozo. É muito estranho, né, ao pé da letra, mas se a gente for aprofundar, traz gozo cumprir um padrão. Traz gozo respeitar o que foi estabelecido pelos meus ancestrais. A gente. Continuar seguindo o que foi considerado como conveniente pela minha mãe, por exemplo.
Por exemplo, Então, dentro há o gozo da... ainda. É, o que a gente fala assim também. Que existe aquela... Você externar, né, toda aquela dor. Então, a forma que você tem de externar toda a dor emocional que você sente é naquele momento que você se maltrata, né? É um processo tão profundo. É, sim. E assim, há gozo nisso. É que o gozo, ele tem que ser compreendido, né? Nesse caso, cumprir um papel é o gozo. Eu não saí dos padrões da minha família, eu pertenço àquela família. Sabe aquela família de vários filhos, que aí a mãe se drogava, aí os filhos estão na rua, aí todo mundo fala assim: olha, eles vão ser iguais à mãe, vão ser todos drogados. Por exemplo, o julgador vai lá e aponta o dedo. E aí aqueles filhos, por uma questão social, por vários problemas, seguem o mesmo caminho, todos eles. Há gozo também em pertencer. Esse é o ambiente da minha família que eu conheço, que eu pertenço. Então, o sofrimento também traz gozo. Por isso que eu preciso diferenciar o que eu desejo e a minha vontade. Porque o meu desejo inconsciente, Gente, muitas nem vezes, é de todos os realizar esse desejos são tipo de coisa. realizáveis, né, gente? Nem todos os desejos É, são realizáveis e saudáveis. sim. Então, a gente precisa rever por que eu desejo isso para mim. A questão do dedo podre, né? Vamos voltar nele. Por que o meu desejo está me levando nessa direção? O que eu estou buscando? Então, é entender que muitas vezes tem coisas inconscientes que me levam naquela direção. Às vezes, para cumprir um padrão mesmo. Para se sentir pertencendo à família, ser fiel, honrar. O que essa palavra honrar que se utiliza muito, né? Honrar o que os meus ancestrais viveram. Então, é zona de conforto, é pertencimento, é para honrar. Existem muitos motivos que me levam a ter desejos que me A fazem Mayara mal. fala assim, ah, é mais cômodo seguir do que se implicar. Na verdade, tem uma frase que eu ouvi no meu primeiro dia de faculdade, eu nunca esqueci. Tem tanto tempo, mas né, marcou que foi... O professor chegou numa sala cheia, eu tenho 50 alunos. Quem quer mudança? Quem quer mudar? Não, desculpa, quem quer mudança? Todo mundo levantou a mão. Quem quer mudar? Aí praticamente ninguém, inclusive eu na época. E aí ele falou, ah, então esse é o padrão das pessoas, né? Todo mundo quer mudanças, mas se disponibilizar a mudar, são poucas. Porque Sim, quando a gente fala no processo de mudança, principalmente emocional, quer dizer que a gente vai ter que tocar, é óbvio, em partes doloridas. sim. E aí você vê que é E como... perder coisas. É preciso perder para mudar. Aqui a Carol fala assim: é o espaço que eu conheço, que apesar de causar dor, é o lugar do conhecido, onde me sinto parte. Sim, ela descreveu bem a Carol aí o que é o pertencimento. Quando eu pertenço, eu estou confortável, eu me identifico, eu tenho uma identidade. Então, muitas vezes eu repito, porque pode ser chamado de zona de conforto, mas é mais, é pertencimento. Então, eu estou aqui, eu estou cumprindo o meu papel, isso me dá um gozo, mas esse gozo não me leva ao lugar onde eu quero, a minha vontade quer Eu chegar. repito os Ele me leva onde ciclos. meu desejo. Então, é importante olhar. Você tinha falado sobre ninguém quer mudar, todo mundo quer mudança, né? Isso eu achei importante. Mudar significa abrir mão de algum ganho. Ninguém ocupa nenhum lugar sem ter ganhos. Nem que esse ganho seja um gozo como esse, de um sofrimento, mas o sofrimento que me faz me sentir pertencer. Então, mudar significa abrir mão de algo que eu estou ganhando. Então, não é tão simples assim. Ah, eu vou mudar e vou conseguir tudo de bom. Vou conseguir tudo de bom, mas vou abrir mão de algumas coisas Que vão ser que vão me difíceis. gerar desconforto. Que vão me gerar desconforto, né? Então, mudar é isso. Por isso que todo mundo quer mudança e a gente recebe, né? A gente recebe no consultório, muitas vezes as pessoas, ai, mas eu não aguento mais viver isso. Eu preciso mudar, eu preciso mudar. Só que na hora que a pessoa vai compreendendo o que ela precisa fazer para mudar, ela fala, ah, mas isso não dá. Eu não consigo. Então, é escolha. Mudar requer escolha. Escolha requer perder alguma coisa. Por Né? isso que é tão comum que geralmente isso aconteça de forma tão intensa quando as pessoas chegam em situações limites, né?
Sim. Você está lendo esse? A Maiara, né? Aquela, Maiara, né? daí é perigosa a romantização da psicoterapia como solução de todos os seus problemas. Na verdade, você terá que se ter com suas questões, e isso nem sempre é tão lindo e tranquilo quanto você vende. Eu não acho nem É romantização. verdade. Eu acho que, claro, deve ter gente que vende isso, eu não fico vendo, né? Todos os perfis, É porque tem mas muito profissional que vende soluções mágicas, não, né? a gente não, que não trabalha com Uhum. isso, nenhuma das duas. Não, não. Mas né, é importante, não é inegável. Eu acho que para todo ser humano, gente, todo ser humano, tá? Não tem isso de fulano precisa, ciclano não. Se a gente fosse falar, todo ser humano precisa, né? Ninguém veio aí, nasceu e é tudo perfeito, maravilhoso. Até criança tem problema. Eu sempre brinco assim, gente, tem que. Criança tem muito Saiu da problema. barriga da mãe, você já vai começar a ter problemas ali de relacionamentos, de Uhum. interação, de um monte de coisa. Então, todos temos problemas. Algumas pessoas estão em estágios, né, do desenvolvimento emocional que precisam de mais atenção, sim. Mas não quer dizer que ninguém. Ah, eu não preciso. Nossa, eu não preciso, eu Sim, tô perfeita. todos precisamos. Acho que sim, seria um mundo até mais saudável se todo mundo conseguisse, tivesse a oportunidade de olhar, que é o que a gente fala aqui, né? Sim. De poder ter a oportunidade de se desenvolver, de olhar, de trabalhar essas questões, os padrões tóxicos que a gente tem, porque todo mundo vai ter um padrão que não é tão saudável, né? E a gente vai Uhum. trabalhando e desenvolvendo, mas E assim, nem sempre é em tranquilo, relação, de fato, nem sempre é não, tranquilo. na verdade, nunca é tranquilo. É muito dolorido. É muito dolorido. O processo analítico é um processo de se olhar e assumir responsabilidades. Quando que assumir responsabilidade é tranquilo, né? É uma cebolinha, né? Eu Tomar gosto as sempre de falar rédeas da da sua cebola, vida. gente. Assim, você tirou a casca. Você fala, nossa, tá ótimo. Aí você tira mais uma casquinha. Aí você vai tirando e você vai vendo partes suas que você não conhecia. Né? E de repente você vai se dando conta, vai tirando as camadas da cebola e vai se dando conta de outras questões. Sim. Mas E é um processo muito difícil que, ultimamente, a gente vê muito, né? As pessoas estão comentando muito sobre essas propagandas enganosas, profissionais, que não levam com seriedade o seu trabalho e prometem soluções. E eles estão enganando, né, as pessoas, porque não existem soluções que eu possa prometer, né, Carol? E nem você, né? Nós não prometemos nada para é ninguém. aquela coisa, depende O da que a gente sua. faz é se dispor, Eu né? aquela coisa, eu sou uma ferramenta, né? Sou alguém como eu sou como uma ferramenta com as técnicas, com tudo, para prover para tua questão. Mas também tem que existir a Sim, tua e assim, disponibilidade. Isso é bom até a gente falar. Por que tem gente que às vezes você vê uma evolução muito boa num processo até menor na terapêutico, e aí tem uma outra que está há tanto tempo e você fala, nossa, mas a pessoa não tô vendo a evolução, não o progride. fulano não progride, tá tudo sempre igual, os comportamentos iguais, porque a gente também tem que ter essa abertura que a gente estava falando, né? E muitas vezes a pessoa Na verdade, eu quero, a pessoa diz, né? O mas não consciente. quero pagar o preço, O né? consciente da pessoa diz que quer. E ela vai para terapia, ela está de corpo presente ali. Mas a parte emocional, de fato, está bloqueada, ela não está aberta. E aí, se você não tiver Ela abertura, não quer, ela não quer pagar o preço. Tem um preço a mudança. Só que eu costumo dizer para os meus pacientes quando me procuram é assim: quando eu aceito atendê-los, a gente faz uma primeira entrevista, né? Naquela entrevista, então, as duas partes têm que concordar. Tem pacientes que eu não vou atender. Isso é um contrato. Então, eu vou te atender porque eu posso te dar a mão e te ajudar nessa tua isso é necessidade. tão bom, Eu isso é tão conheço este importante falar, caminho. gente, porque eu faço matriagem e às vezes as pessoas não entendem. Não, a gente sabe, eu sei do que eu posso ajudar. Eu sei aonde eu vou Uhum, atuar muito bem. Nem tudo a gente vai atuar de uma forma magnífica. Então, se eu sei que aquela questão ali eu não tenho como, por isso que eu faço uhum. uma série de perguntas e tudo mais, justamente para gente saber. É. Sim, e é escolha, né? Uma escolha consciente. É um contrato que se firma. Então eu digo a ele, eu posso segurar na tua mão e te ajudar.
para chegar onde você precisa, porque eu conheço esse caminho. Eu tenho as técnicas para te ajudar. Mas quem escolhe ir é você. E quem dá a mão para mim é você. Eu não te dou a mão, é você que me dá. É a pessoa que precisa caminhar. Ela tem que querer, né? Aquilo tem que fazer sentido para ela e ela tem de escolher, fazer escolhas. E escolher é difícil. Então, o que ela falou, não é tranquilo. E quem vende como tranquilo está vendendo propaganda enganosa. Né? Mas é libertador e vale muito Não, a gente, pena, não é né, Carol? Todo tranquilo, mas é a dia. melhor escolha que você pode fazer na vida. Eu sempre falo disso, de uma das melhores escolhas que eu fiz. Quando eu cheguei no meu limite emocional, que aí eu falei, não, agora eu vou me jogar, né? Vou me jogar no meu processo, Uhum. isso há bastante tempo atrás. E se falar que foi tranquilo, não. Tinha dias que é normal, né, gente? Eu queria matar a minha terapeuta, dar um ódio mortal, porque a pessoa vai tocar ali nas suas dores. Nossa, eu sabia que, tipo, a minha projeção, nossa, que ódio dessa mulher, não sei o quê. Aí depois você vai processando a informação, você vai vendo suas questões. E quando você vai vendo a tua melhora, tipo, né? Falei, gente, foi a melhor escolha que eu fiz. Foi a melhor escolha por Sim, mim, a melhor escolha da minha vida, da qual não tenho um pingo de arrependimento. Foi o melhor investimento. sim, vale muito a pena. E olhar para esses padrões, né? Porque a Carol, no começo, quando a gente ainda não tinha começado, a gente estava conversando e disse: Nossa, às vezes a gente até ri de falar, tá tudo na infância, mas poxa, tudo tá na infância, né, Carol? Falei: e tá, né? A infância se atualiza todos os dias na nossa vida, então é presente. Mas as causas estão lá na infância. Então, é tão importante a gente olhar para esses padrões familiares, como é o nosso relacionamento com os nossos pais, como que a gente entende, como que a gente vê cada um. Será que nós estamos no nosso lugar mesmo na família, ocupando o lugar de filha? Ou a gente muitas vezes é mãe da nossa mãe, mãe do nosso pai, né? Que lugar que a gente ocupa? Porque para dar conta da nossa vida futura, num relacionamento amoroso, de amizade, e na vida profissional, em todos os aspectos, eu preciso estar no meu lugar na família. Muitas pessoas também não conseguem ter um relacionamento bom, saudável, porque não tem disponibilidade emocional. Às vezes está vinculada à família, nos problemas que acontecem naquela família, buscando resolver fora do seu lugar, buscando resolver o problema de todos, do irmão, da mãe, do pai. Então, essa pessoa ela está comprometida e fora do seu lugar no sistema familiar, né? Comprometida, às vezes tem gente que está comprometida com a mãe. Já vi casos assim, né? De homens que estão casados com a mãe. A mãe, sim, muito. E mulheres casadas com a mãe também. Já vi. E com o pai, né? Isso também acontece bastante. Tipo, essa pessoa não está disponível emocionalmente, gente. Não, ela não está aí, ela está fixada. Às vezes a mãe que sofreu uma dor muito grande, um relacionamento desgastado, aquele filho ou aquela filha vai suprir tudo que aquela mãe sofreu. E aí ela não está disponível para ela se relacionar, porque ela já está casada com a mãe. Ele já está casado com a mãe. Então, muitas vezes a pessoa não, eu não quero ser mãe, mas é mãe da mãe, mãe do pai, mãe do irmão, já tem 3 filhos, né? Às vezes eu falo, mas você já tem 3, então não tem nem como ter mais um agora. É preciso deixar que cada um viva, né? Usufrua do seu papel na família. É importante olhar a nossa relação nessa família. Qual é o papel que a gente assume? Né? Será que a gente está assumindo a nossa vida? Ou a gente está Não. arquitetando a solução dos problemas da família inteira? Nossa, esse é outro padrão que a gente vê, né? Da pessoa que fica responsável por todos os outros ali. Sim. Então é importante olhar, né? Esses padrões eles interferem na relação sempre, todas as relações, no trabalho, na vida profissional, Vai na pra relação tudo, gente. amorosa. Como você se relaciona consigo mesmo, como você se relaciona ali no trabalho, socialmente, com as relações amorosas, com a família de uma forma geral, mesmo, né? Você tem o padrão que a gente está falando da infância, mas isso vai para a vida adulta. Então vai para tudo, absolutamente tudo. E aí tem padrões de comportamentos que repetem em várias áreas da nossa vida, a gente não entende porquê, mas tem um porquê, né? Tem um porquê. Então, se aquilo não está normal, não é dedo podre, não é azar, não tem sorte no amor, né?
não já é assim mesmo, né? Já foi assim com a minha família, vai ser assim comigo. Não, nada disso. É querer se conhecer, olhar, né, para si mesmo, entender de onde vem, por que eu estou vivendo essas situações, qual é a minha busca, entender ela, dizer, ah, não, mas não é isso que eu quero. Então vamos mudar o rumo, vamos entender por que eu estou buscando isso, ressignificar minhas dores, para poder escolher o que é melhor para mim, né? Não tem nada melhor Vale do super a que pena. quando a gente se conhece, né? Tem nada melhor que Sim. isso. A gente identifica, até quando o caminho está indo para o outro lado, falando, Ah, volta, opa, olha o volta meu daí padrão, que eu não, já ah, é o te meu padrão conheço. aqui que não tá legal, pode parando, né? Parou Pode ir aí. parando, porque há uma tendência a voltar a repetir as mesmas coisas. E a gente volta para o mesmo lugar, é normal. Então, mas quando a gente se conhece, a gente corrige o roteiro, volta que o trajeto é outro e a gente retoma. Isso, Todas as isso é vezes. tão bom, gente. Essa é a liberdade que a gente Maravilhoso. fala, né? Isso é uma liberdade. Você Sim, olha, isso é liberdade, se conhecer e poder escolher, né? Poder escolher, saber o que está fazendo. Não, então, porque muita gente está vivendo aquilo que a gente falou, chega lá no consultório, você pergunta, o que você quer? Eu quero me relacionar melhor no meu casamento. Mas qual que é a relação, qual que é a atitude da pessoa? É de atrito. Então, como é que você quer uma coisa e faz o contrário, por exemplo, é né? uma forma de Esse é um viver no exemplo. automático, né? É uma forma que a gente está falando, você vive no É, automático, porque tem, na verdade, você não tem consciência dos seus padrões. Então eu só vou não, vivendo ali, vou vivendo, vou vendo. Eu acho que eu tenho, tem situações em que a pessoa acha que tem uma consciência. Também tem algumas situações que eu lido assim, né, que eu tendo assim. Eu acho sim, que eu tenho, mas eu, Carolina, estou vendo que a pessoa ainda não chegou nesse nível. Apesar da pessoa me afirmar que sim, tem. E aí ela vai repetindo o padrão. Repete o é, padrão. Tipo, vamos dar o exemplo da relação abusiva, que é mais fácil, né? E a pessoa vai repetindo os padrões das relações abusivas. E aí o problema é sempre sim. o outro. Ok, tem muita gente adoecida no mundo, mas por que eu tô sempre entrando nos mesmos padrões? Ó, tem uma pergunta aqui da Maiara. Uma vez meu supervisor perguntou em qual papel a tua analisanda está te colocando nessa relação transferencial. O supervisor dela, aí ela deve ser psicóloga, né? Foi fazer a supervisão. Em qual papel a tua analisanda está te colocando nessa relação? Sim, na psicanálise existe a transferência, Apesar a minha né? base haitiana tem uma parte da psicanálise, né? Não é só psicanálise, mas a gente fala em transferência e contra-transferência. E Sim. E aí, na transferência, né, você ocupa um papel, e aí, de acordo né? com a Você ocupa um papel. estrutura, na estrutura de caráter, estrutura emocional, caráter é a estrutura formação emocional, tá, gente? Não é o caráter que de repente vocês podem achar de bom caráter ou não, é a estrutura emocional que eu falo. E dependendo da estrutura E na emocional, transferência, é hum, justamente isso que, no meu caso, que a gente vê, porque junta com a psicanálise. É o quê? O que que essa pessoa ela tende a buscar? Ela tende a buscar a mãe, ela tende a buscar o pai, ela tá me colocando agora no papel da mãe, do pai. Qual é a questão que eu estou lidando no momento dela e o que que atingiu nela? Essa reação tem relação com o quê? No caso da parte sim. haitiana é assim que eu lido. É. E como ela está falando aqui que o supervisor perguntou, deve ser freudiano aí. É bem isso, porque você precisa entender naquele papel transferencial o que está sendo projetado para você. É o papel da mãe, é o papel do pai? Qual é o papel? Porque dessa forma a gente consegue atender o paciente de verdade, não assumindo o lugar da transferência, É porque aceitando a ó, ela até transferência, falou né? Se assim, ó, é possibilitando. difícil e tal. Então, isso que eu até ia complementar o teu. É justamente assumir. Eu acho que a forma mais fácil de lidar é a honestidade nesse caso. É conversar sobre o que está acontecendo, né? Fulana, paciente, aconteceu isso, isso e isso, aqui agora, né? Ou na última sessão. E falar, conversar. Onde é que está te tocando? Você consegue pensar? O que que aconteceu? Gente, a melhor forma é a honestidade. Até porque isso é um grande de um material, né? Quando ocorrem essas Então, situações. e na psicanálise, a transferência faz parte, ela vai acontecer durante todo o processo analítico. É uma ferramenta de trabalho.
Então, você sente e sabe quem é que está sendo transferido. E quando o supervisor perguntou, ele queria saber se você estava ali linkada com o seu trabalho no atendimento. Você percebia quem era na relação transferencial, né? Porque também nós não somos obrigados ao tempo todo perceber. Pode acontecer a mudança, nós vamos percebendo, né? E quando a gente percebe, a gente consegue suprir a necessidade, consegue dar o limite, consegue fazer o que o paciente precisa naquela relação. Por exemplo, na parte haitiana a gente fala, dependendo do momento, da pessoa, você tem que ser um terapeuta mãe, ou um terapeuta pai, ou um terapeuta amigo. Sim. E cada uma dessas formas de agir, elas vão ter, né, as partes de transferência, de como é que eu vou responder às situações da pessoa. A terapeuta mãe, ela vai agir diferente do terapeuta pai. Né? Então a gente vai tendo aí é a questão mesmo da percepção. Não tem algo que a gente fale que seja pronto. É o acolhimento, é o corte, é o limite, o que precisa. Cada situação é uma. Né? E o momento também. Às vezes a pessoa precisa de um tipo de necessidade e depois de um tempo ela precisa de outro. O que é normal então, a transferência também, né, gente? Ela não é fixa. Isso acontece bastante. Ela vai girar. Isso ao longo do processo você vai vendo, vai mudar as necessidades da pessoa. Sim. Como nós mudamos todos os dias, né, Carol? Que bom. Todos os dias, que como bom, você né, falou, gente? eu não sou a mesma. Que bom. Que bom. Muito bom. Tá sendo muito gostosa essa conversa aqui. Alguém tem mais perguntas? Eu acho que não, né? Sujeito à função. Sim. Quer falar mais alguma coisa, Maricela? Eu acho que por Legal, Maiara. A gente também, viu? A Maiara falou que tá amando. Nós também. Muito gostoso essa Obrigada troca. pela participação aí. Sim. Eu estava olhando aqui. Muito gostoso a troca entre os profissionais, é muito gostoso, mas assim, é importante olhar, né, o sujeito ali, né? Como que é? Como que eu sou tão moldado pelas minhas relações familiares? E se elas foram doentes, Maristela? Se foram relações tóxicas, então eu estou perdido nisso? Não, não está não. Essas marcas precisam ser olhadas, ressignificadas. Não, gente, a gente tem tudo, a gente tem como ressignificar. Vai ficar salvo assim, Vicky, vai ficar no meu perfil, tá? Eu só talvez não libere amanhã, porque como quem chegou no início viu, o Instagram tava uma lindeza, então caiu e voltou. Então primeiro eu vou editar, para depois liberar no perfil, mas vai ficar no perfil. Aí eu vejo vocês aqui nos stories. E eu acho isso tão importante estar falando, do ressignificar. A gente não ficar como quem não viu, a gente falou lá no iniciozinho que é o quê? Não ficar na posição da vítima, né? De falar que não, agora eu tenho escolha. Eu sou uma sobrevivente, sobrevivi. Eu escolho não continuar nesse padrão que me faz mal. Não ficar no meu padrão familiar, não ficar num padrão do abuso, de coisas assim. Sim, acho importante essa fala da Carol aqui sobre o lugar da vítima. Se eu vim de uma família difícil, se os relacionamentos lá não foram fáceis e não são, eu não preciso me sentir eternamente vitimizada. Eu vivi, eu sofri, eu acolho essa minha dor, esse meu sofrimento, e eu me conheço, eu vou buscar uma terapia, eu vou buscar me cuidar, para conseguir fazer as melhores escolhas por mim e sair logo do lugar da vítima. Porque esse lugar não é apenas o lugar de quem viveu uma grande tragédia, é o lugar de quem se coloca lá. A impotência, a dor, né? de cada um é de cada um, né? O lugar da vítima é aquele lugar de quem quer receber afeto, olhares, de quem quer ficar reclamando o que não teve eternamente. Esses são os pacientes que vão demorar muito tempo, porque as escolhas que eles estão fazendo ainda não são por eles mesmos. Eles querem os ganhos secundários, né? Estar no lugar de quem sofre merece atenção. Quem sofre merece olhares, né? Quem sofre muito precisa ser recompensado. E fica esperando a corrigenda, a justiça. Então, o lugar do sofrimento, o lugar da vítima, é um lugar que se ocupa. E não quer dizer que a dor de um maior do que a outra, isso aqui é mais vítima do que esse. Não, às vezes o problema é pequeno, mas a pessoa
não sai do lugar da vítima. Isso, Às vezes sabe o o que problema é é gigante e a importante pessoa você estar vai. falando isso, eu lembrei, que eu sempre toco nesse assunto, que é, tipo, o que que é, né, você sabe o que que é a resiliência e o que que é a resignação, né? As pessoas muitas vezes se confundem. Então aqui é um ótimo exemplo pra gente falar disso, que é o quê? A resignação seria a vítima, né? Quando, eu tô aqui, nada tem jeito, eu vou continuar nesse local e vou ficar aqui e fico ali. Eu tô resignada com essa Uhum. situação e com tudo, não vou fazer nada. É assim mesmo, né? Isso é a resignação. Agora, a resiliência é, a partir de tudo isso que me aconteceu, eu consigo lidar da melhor forma possível pra mim. Sim. Eu- As melhores escolhas, né? Quem faz as melhores escolhas, levanta-se. Eu costumo falar para os pacientes, se levante daí, porque a vítima está sentada, ela está esperando, ela quer que o universo devolva o que foi tirado, É, ela é isso que quer é receber bem isso. A a vítima é injustiça que passiva, sofreu, né? vítima é passiva, a sobrevivente é ativa, né? Existe uma diferença muito Isso. grande de posições quando a gente pensa nisso. Então, sair desse lugar da vitimização é tomar conta da sua vida, né? É tomar conta. Então, a dor, seja lá que dor for, se eu levantar desse lugar da vitimização, eu tomo conta da minha vida. Então, eu posso ser feliz, ter realizações, crescer, eu não estou limitada a nenhum lugar. Agora, quem quer permanecer no lugar da vitimização, vai adoecer lá, vai ficar doente, vai ser depressiva, vai ter uma série de outras doenças que Nossa, vão doenças agregando isso. psicossomáticas aí vão acontecendo, gente, porque, né, o corpo funciona em conjunto, corpo, mente. E aí é o lugar, a Mayara colocou alguma coisa sobre morte subjetiva e estagnação. Sim, você estagna quando você não acha que você não reage, na verdade. Você está ali, você se sentiu injustiçada, então você quer a justiça. Você se sentiu rejeitado, então você quer o acolhimento. Mas ali, naquele lugar, chorando. A criança, quando fica brava, eu comento com meus pacientes sempre. A criança, quando está brava no caminho, faz birra, chora, se joga no chão, fica lá chorando, deitada, né? Então, é muitas vezes o lugar da vítima, o lugar de quem está ali, quer receber de volta, ou nem quer ficar ali afunda, aquele lugar afunda. Ali as pessoas vão passar e vão olhar para você. Então, esse é um ganho também. Sair do lugar da vítima é perder esse ganho. Tomar conta da sua vida, levantar de lá, falar, não, É virar eu adulto, mereço né? É mais que virar isso, adulto. né? Virar adulto, eu mereço mais que isso. Eu posso muito mais. Eu vou atrás, o que é meu, e eu tenho direito. Aí é outra história, a postura é outra, a pessoa, ela levanta-se daquele lugar, e ela vai ter que perder aqueles que estavam olhando, perder aquele choro sem fim, perder aquele lugar de destaque e assumir a responsabilidade da sua vida. Por isso que o processo não é adultecer. O processo é enriquecedor, né? Você se olhar e falar, não, peraí, eu tenho Tomar potência, minha vida, né? eu tenho Eu sempre possibilidade, uso eu isso. vou tomar minha Eu sempre vida. falo isso. É tomar tua vida. É isso aí. Foi ótimo, gente. Muito bom, Carol, gostei. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço aqui. É uma coisa tão importante da gente falar, né? Que assim, como eu falei lá no início, gente, eu sei que é clichê, eu sei que tem um monte de memes, né? Mas tem que olhar a infância. Eternamente, né? Eu tinha um professor que ele me dizia assim, vocês na sala de aula, alguém aqui está atendendo adulto? Aí todo mundo levantava a mão, ele, nossa, estranho, nunca atendi. É uma, Porque é um, são as, ótimo são as isso. nossas crianças, né? São as nossas crianças que são atendidas. Até nós. Muda, gente, muda a postura, viu? É, Não aquele. muda a postura, mas quando a gente vai sentar lá no divã, é a criança que tá, É né? outra pessoa. Outra pessoa. Exatamente, outra pessoa. Então, gente, olha, quem não me segue lá, Sigam tá? Maristela, estamos aqui, Psicanalista.maristela. estamos disponíveis aí para terapia. Entre em contato com ela e comigo, tá?
Agradeço a participação de vocês. Muito obrigada pela Boa contribuição. noite, Foi viu? ótimo, gente. Beijo grande. Boa noite, Beijo grande para Maristela. Boa você que está noite, aqui ficando com a meninas. gente. Boa noite, Carol. Beijo grande.